Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula do Contraturno para o 5º ano. Eu sou a professora Juliana e estarei com vocês ao longo dessa nossa aula de Geografia. Vamos verificar qual o tema da nossa aula? Hoje nós teremos a aula de número 46, que ela tem como título Como podemos representar a superfície terrestre, que vai trabalhar o objeto de conhecimento, mapas e imagens de satélites, os mapas, plantas, cartas e croquis. Então, vamos dar início à nossa aula. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as representações cartográficas, que está dentro do tema da cartografia. Para quem já esqueceu, a cartografia ela vai ser definida como a área do conhecimento que é responsável pela elaboração e também do estudo dos mapas. Então, a gente tem um mapa aqui e esse mapa vai fazer a representação de uma superfície terrestre, seguindo aí procedimentos e também etapas da sua elaboração. Mas existem outras representações cartográficas, como a gente vai verificar, a planta. Opa, não gente, não é isso aqui não, planta, essa aqui deixa para ciências. A geografia, a cartografia, ela vai trabalhar a planta de áreas específicas, como a gente tem aqui de uma residência. Então, a planta baixa nós vamos trabalhar dentro da geografia, dentro da cartografia. Outro também representação que nós vamos trabalhar hoje é o croquis. O croquis ele é um desenho onde a gente destaca a informação que a gente considera importante e ela acaba não seguindo uma elaboração, um procedimento como as outras representações. E a última representação cartográfica que nós vamos ter é a carta. A carta ela vai trazer também características de uma área bem específica, que vai ficar entre uma planta e entre um mapa. Então, são essas as representações cartográficas que iremos trabalhar ao longo de nossa aula. Quem pensa que só a geografia que vai trabalhar com cartografia está enganado, porque a cartografia ela vai ser um conhecimento para outras ciências também, como a história e a sociologia. Porque o mapa ele também vai ser uma forma de linguagem, porque ele vai trazer informações que a gente precisa interpretar para poder conhecer e reconhecer o que aquele mapa ou aquela outra representação cartográfica traz de informação para a gente. E para poder a gente conseguir fazer com que toda essa superfície terrestre caiba num plano, caiba num papel, é necessário a gente trabalhar com a escala cartográfica, que ela que vai ser também o ponto de diferença entre essas representações cartográficas. Então, a pequena é para uma representação, a escala grande serve para outra representação cartográfica. E a gente vai trabalhar principalmente o mapa, porque o mapa acaba sendo a representação cartográfica mais utilizada, a mais conhecida. Então, a gente define o mapa como a representação reduzida de uma dada área, de uma determinada área do espaço geográfico. E para que a gente consiga interpretar as informações que aquele mapa traz, é necessário a gente conhecer os elementos. E os elementos do mapa também já foram temas de nossas aulas. E os principais temas que a gente tem dentro de um mapa são o título, a orientação, a fonte, a legenda e a própria escala cartográfica. Então, para a gente revisar quais são esses elementos dos mapas, nós vamos acompanhar essa animação que vai trazer as informações deles. Iniciando pelo título. O título desse mapa é Amazônia Legal 2020 e ela está indicando, então, qual o assunto que está sendo tratado dentro desse mapa. O outro elemento que também nós já estudamos é a orientação. A orientação nesse mapa ela está representada pela rosa dos ventos e ela vai informar em que direção esse mapa foi feito para que ele possa ser lido corretamente. A seguinte informação vai ser a fonte. A fonte também é outro elemento do mapa que ela informa qual é a origem das informações, ou seja, de onde foram retiradas as informações para que esse mapa fosse construído. No caso desse mapa da Amazônia Legal 2020, nós temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. O próximo elemento é a legenda. A legenda ela vai trazer qual é a cor e o que aquela cor representa naquele mapa. Qual é a linha e por que aquela linha vai representar qual determinado elemento naquele mapa. Então, na legenda, nós vamos ter os significados dos elementos que aquele mapa possui. E, por último, nós vamos ter a escala. E a escala ela já vai representar quantas vezes o espaço real, o espaço geográfico, ele foi reduzido para caber num plano, ou seja, para caber
ali no papel. Então, a gente vai ter também, dentro da escala cartográfica, a principal diferença entre as representações cartográficas que nós vamos analisar na aula de hoje. A principal diferença que eu já apontei para vocês entre as representações cartográficas é justamente a escala cartográfica. E a escala cartográfica, que ela informa quantas vezes esse espaço real foi reduzido, nós podemos dizer que ela é pequena, que ela é média e que ela é grande. E quando a escala é grande, nós vamos ter um maior nível de detalhamento, então a gente consegue enxergar mais detalhes. Quando essa escala é pequena, o número de detalhes é menor também. Tipo, a gente tem uma pizza e quer dividir essa pizza entre duas pessoas. A quantidade de pizza que essas duas pessoas vão ter é grande. Então, a gente vai ter ali o aproveitamento melhor entre duas pessoas daquela pizza. Mas se essa mesma pizza for dividida entre 10 pessoas, cada uma daquelas pessoas vai ter um pedaço menor daquela pizza. Então, a gente vai ter uma escala pequena, no caso aí dessas 10 pessoas, e seria uma escala grande para aquelas duas pessoas. Como a gente tem aí no exemplo, de 1 para 50 mil. 1 para 50 mil é considerado uma escala grande, porque ela vai trazer mais detalhes daquela superfície terrestre que está sendo ali representada. Já quando eu vejo 1 para 1 milhão, eu vou considerar uma escala pequena, porque ela vai ali apresentar um menor nível de detalhamento. Para a gente compreender ainda melhor, vamos aqui analisar comigo esse vídeo? Então, aqui nesse vídeo eu tenho a informação de um estacionamento, que é o estacionamento aqui da SEDUC do Amazonas, onde a gente vai trabalhar a visualização desse espaço. Então, olha só, quanto maior a escala, menor é a área representada e maior é o nível de detalhamento. Então, nesse momento, a gente tem ali um menor número de carros aparecendo, mas a gente consegue observar melhor os detalhes do telhado, por exemplo. A gente consegue ali verificar as divisões entre o telhado. Mas agora a gente vai se afastando. Conforme a gente se afasta, é uma área maior que a gente consegue observar, mas o detalhamento dessa área agora é menor. Então, a gente vai considerar que quanto menor a escala, maior a área representada. No entanto, vai ser um menor nível de detalhamento. Então, a gente observa aí uma imagem mais ampla, mas o detalhe de cada uma das informações agora está em menor quantidade. Então, a escala, aí nesse caso, ela vai ser uma escala pequena. Então, quanto maior a visualização, maior o número de detalhes, nós vamos considerar uma escala grande. Vamos lá, então, verificar quais são as características dessas representações cartográficas, iniciando aqui pelo mapa, que ele vai ser a representação plana da superfície terrestre com diversas finalidades. Então, a gente vai ter os mapas temáticos, população, hidrografia, o relevo. Os mapas, eles vão possuir escalas pequenas, porque eles vão representar áreas grandes, então países, estados, até mesmo o mundo inteiro. Então, vai haver um baixo nível de detalhamento nos mapas. E esses mapas cada vez mais estão especializados, e por isso que a gente vai verificar alguns desses exemplos. Nós temos, então, o mapa político, a gente vai ter também um outro tipo de mapa chamado mapa hidrográfico, e a gente também pode trabalhar a população, então, um mapa demográfico. Outra representação que nós vamos analisar agora é a carta. A carta, ela também vai ser uma representação da superfície terrestre em algo plano, no entanto, a escala agora é diferente. A escala vai de média para grande, então vai ter um maior número de detalhamento em relação ao mapa. A escala, ela pode variar de 1 para 25 mil até 1 para 1 milhão. Exemplos de cartas, nós vamos ter cartas topográficas, nós também podemos ter cartas náuticas, que vai auxiliar, então, na navegação. E também a gente pode verificar aqui o exemplo da topografia do município de Borba, no estado do Amazonas. Agora vamos falar sobre a planta, que vai ser uma representação cartográfica com uma escala bem maior. Então, de 1 para 25 mil, 1 para 10 mil. Isso nos demonstra que a planta vai ter um maior nível de detalhamento em relação às outras. Isso porque ela vai retratar áreas menores, como uma casa, como um bairro. Alguns exemplos que nós podemos verificar de planta. A gente pode verificar uma planta de uma área urbana, que a gente tem a representação do Parque do Mindu, e também a representação de uma residência, então uma planta baixa.
E a nossa última representação cartográfica é o croquis, que acaba sendo mais fácil, porque ele é um desenho, ele é um esboço gráfico. Ele não vai ter um procedimento para elaboração, ela não vai apresentar também uma escala. Então, ela acaba trazendo apenas a informação que se considera mais importante. Vamos a alguns exemplos? Então, eu vou ter como exemplo aqui um percurso. Então, aqui da casa do Pietro, do aluno Pietro, até a escola, ele conseguiu fazer um croquis desse percurso. Ou ainda a gente pode apresentar também um croquis de uma residência, que a gente vai ali detalhar as principais informações que a gente considera importantes dessa residência. Então, vamos agora verificar como ficou esse conhecimento no nosso aplicando. Muito bem, para o nosso aplicando foi separado o seguinte exercício. A superfície terrestre pode ser representada de diversas formas. Relacione-as corretamente. Então, verificamos 4 representações cartográficas: mapa, carta, planta e croquis. Cada um deles recebeu um número que a gente vai então numerar as afirmações que vem agora. A primeira diz, tipo de representação cartográfica que representa pequenas áreas, como casas, escolas e bairros. Como é uma área bem específica, nós vamos estar falando das plantas. Então, o número 3. A afirmação a seguir diz, são representações reduzidas da superfície terrestre sobre um plano e vão representar países, estados ou até mesmo o planeta inteiro. Como agora é uma área muito grande, nós vamos estar falando dos mapas. Número 1, então. Depois nós temos uma representação de um lugar ou de uma paisagem na forma de desenho livre, de um esboço. Então, quando estamos falando desse desenho que não vai seguir um procedimento de elaboração, não vai ter uma escala específica, nós estamos falando do croquis, número 4. E só sobrou então o número 2, que faz referência à carta. Portanto, a carta é a representação no plano em escala média ou grande dos aspectos artificiais e também dos aspectos naturais. E ela pode ser subdividida em folhas delimitadas. Então, qual seria a alternativa? Nós temos então 4 alternativas a seguir. A alternativa A, B, C e D. Lembrando então da nossa sequência que fizemos ao então numerar as afirmações, nós marcamos a alternativa D, que traz a sequência 3, 1, 4, 2. Olha lá o nosso comentário. Então, o nosso comentário vai trazer as seguintes informações. O mapa é a representação reduzida da superfície terrestre, que pode representar, então, os países, estados ou até mesmo o planeta inteiro. Então, áreas grandes, assim como o mapa político do Brasil. Depois, nós temos as cartas. As cartas, elas vão ser a representação também num plano, mas agora em escala média ou escala grande, e vão trazer aspectos naturais e artificiais, e ela pode ser subdividida em folhas delimitadas. Depois nós temos a planta. A planta ela é uma representação cartográfica de uma área pequena, como aqui a gente pode verificar de uma residência, ou ainda a gente pode verificar de escolas e bairros. Por último, nós temos o croquis. E o croquis, ele é, como a gente verifica aqui, um desenho. Então, esse desenho ali foi feito à mão livre. Ele não está seguindo nenhum procedimento de elaboração. Então, aqui foi destacada as informações que se considera mais importantes. Para fechar, então, nossas aulas, vamos falar sobre as considerações finais. Para as nossas considerações finais, vamos destacar os principais pontos que vão ser as diferenças entre as representações cartográficas que nós analisamos. Então, a gente primeiro verifica aí a partir das representações cartográficas, 4 delas, começando pelo mapa. Então, o mapa ele vai ser aquele que vai utilizar uma escala pequena, que vai representar grandes áreas, no entanto, vai ter um nível menor de detalhamento. A outra representação vai ser a carta. A carta ela já vai ter uma escala média, ela consegue retratar áreas específicas, os aspectos naturais e artificiais, e vai ter um nível de detalhamento melhor do que em relação ao mapa. Já a planta, ela vai ter uma escala grande, então o nível de detalhamento que ela traz é muito maior.
em relação ao mapa e em relação à carta. E ela vai trazer informações de uma área bem específica, como uma casa ou um condomínio. E a última representação que nós analisamos foi o croquis. O croquis ele vai ser um desenho feito à mão livre, não vai seguir nenhum procedimento, nenhuma etapa de elaboração. Ela vai destacar naquela representação cartográfica a característica que ele considera mais importante. E assim, então, nós fechamos a nossa aula de geografia que trouxe esse tema sobre as representações cartográficas. Vocês podem aí assistir essa aula ou outras e de outras disciplinas também, nos acompanhando nas nossas redes sociais. Então, nos sigam por lá também. E aqui eu encerro a nossa aula e até a próxima.